O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas em Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ter fé não é querer a ausência da dor. Às vezes nós pensamos isso. Se eu tiver fé, eu estarei blindado, protegido da dor, do sofrimento, das dificuldades, das penúrias. E na verdade essa música vem dizer, inspirado no livro, é uma inspiração do livro Inabalável, com fé a tempestade vai passar, é que nós tenhamos a certeza que ter fé é passar pela dor, mas de uma forma diferente. Ter fé é saber que depois da tempestade vem a bonança, depois da cruz vem a vitória. É nós passarmos por toda a nossa vida com essa fé inabalável em Deus. E na verdade, não é só uma afirmação, é um clamor. Dai-me, Senhor, uma fé inabalável em Deus. Repita comigo. Dai-me, Senhor, uma fé inabalável em Deus. Queridos irmãos, irmãs, que alegria, caro irmão sacerdote, como você partilhava, Padre Gabriel, de Blumenau, que vinha aqui nas férias, sentava no banco, participava da missa, e tinha um desejo, acabou de dizer isso no início, de um dia vir celebrar, concelebrar. É uma alegria imensa e é um testemunho vocacional, que mais jovens, como você, 2 anos e meio, né, você disse, possam se sentir estimulados a serem sacerdotes, a serem padres. Às vezes a gente não percebe, mas aqui no meio, ou pela televisão, pelo rádio, acaba sendo um apelo vocacional que é possível ser padre e que é gratificante, apesar de não ter as certezas absolutas de tudo, mas é na fé inabalável que a gente segue o caminho sacerdotal. Seja sempre bem-vindo. Hoje, o Evangelho, ele é uma consequência do que foi proclamado semana passada. Semana passada, se não me falha a memória, na sexta-feira,
a multiplicação dos pães. Quando Jesus tomou e olhou para o povo, e depois de eles estarem muito tempo a sós num lugar deserto, um lugar ermo nesse sentido, Jesus se preocupa com a fome e diz: nós não podemos mandá-los embora sem comer. Perto daqui não tem cidade próxima, não tem cantina, não tem padaria. É preciso, porque senão eles vão desmaiar pelo caminho. Inusitadamente, Jesus é abordado dizendo: como que nós vamos dar de comer a tanta gente? Só quero lembrar que Jesus disse: o que tendes aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus abençoou, distribuiu pelas mãos dos apóstolos. Todos comeram, aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. É muito simbólico, é real, a multiplicação dos pães aconteceu, mas ter narrado 12 cestos significa as 12 tribos de Judá, significa as 12 apóstolos, significa a humanidade pode ser saciada na fome se todos partilharem. Repito, a multiplicação dos pães aconteceu, porém, desde lá, nós aprendemos algo. Isso é a mais pura verdade. Não falta comida na humanidade. Se existe gente passando fome, é porque muitos têm armazenado demais, não em comida, estocado em terras, estocado em cartão de crédito, estocado para si próprio desmerecidamente. Essa é a mensagem. Se cada um colocasse os seus 5 pães e 2 peixes, parece pouco, mas se isso acontecesse, não existiria fome. É a mais pura verdade. Por isso aquele gesto, às vezes temos lá um cesto de trazer 1 quilo de alimento, seja no santuário, seja na sua paróquia, são 5 pães e 2 peixes. Hoje está vazio. Às vezes aparece. Mas para pensar, se cada um partilhasse, teria fome? Não. Por isso, tem essa mensagem. Uma segunda mensagem: a multiplicação dos pães é a prefiguração, é uma pré-imagem, é um pré-anúncio do que Jesus faria. Se Ele foi capaz de matar a fome física de tantas pessoas, quanto mais Ele mataria a fome de Deus que temos dentro de nós. É uma pré-imagem da Eucaristia, é uma pré-imagem daquilo que Jesus daqui a pouco falará. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, todos são convidados, ninguém é excluído. Todos têm Eucaristia, e aqui a palavra Eucaristia quer dizer: Cristo veio para todos. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Hoje, o Evangelho começa bastante dinâmico, e às vezes a gente fica se perguntando: nossa, mas Jesus não para. É verdade. O Evangelho começa falando que Jesus estava de um lado, e o evangelista diz: depois que saciou 5.000 homens, andou pelo mar, que foi a tempestade acalmada, foi para um lugar, os discípulos, a multidão foi, ele não estava, depois voltou para Cafarnaum,
Isso tem um objetivo: mostrar Jesus itinerante, Jesus sempre nessa atitude de evangelizar, Jesus sempre inquieto, e eu diria, entre aspas, com uma certa pressa de anunciar o reino. Então isso também deve ser para nós um questionamento e uma mensagem. Não podemos nos acomodar. É verdade que às vezes nós preferimos viver no conforto das nossas vidas, e a rotina dá esse certo conforto. A rotina de Jesus era muito diferente da nossa. Cada dia, ou mesmo num dia, em vários lugares. Para quê? Pressa pela pressa? Não, a necessidade de anunciar o reino. Que tenhamos isto. Não podemos esmorecer. E aí Jesus vai explicar. O povo vai atrás dele. E Jesus é claro ao dizer: vocês estão me procurando em Cafarnaum, só porque eu lhes dei de comer. Espera aí, vocês estão esperando que eu vou fazer milagre toda hora, multiplicando pães e peixes, fazendo sanduíche para vocês? Desculpe a palavra, mas é isso. Vocês entenderam errado. Eu fiz aquilo como um sinal. É algo muito maior que eu quero lhes dar. Não é um pão físico. Eu quero lhes dar o pão que vai para a vida eterna. Lá na frente ele vai dizer: sou eu mesmo. Meus irmãos, Jesus está dizendo com muita clareza, e ele diz no Evangelho: não fiquem procurando só o que comer. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde. O que é esse alimento que não se perde? Eucaristia. E todas as consequências da Eucaristia: intimidade com Deus, santificação, amor ao próximo. Essas são as consequências de comungar Jesus Cristo. Portanto, nós que aqui estamos reunidos, claro que devemos nos preocupar com o que comer, mas que isso fisicamente, mas que isso não seja a razão de nossa vida. Gente, vamos ser honestos, a gente precisa de muito pouco. Conforme a idade vai passando, menos ainda você come, é ou não é? À noite, olha lá, uma sopinha, um caldinho, um brodo, olha lá. A gente precisa de muito pouco. Para que tanto? A alimentação maior, a fome maior tem que ser de Deus. Mas não é só Deus do ponto de vista vertical. Deus no irmão. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Tem uma música que diz: comungar é tornar-se um perigo. E é verdade. Porque é um desafio muito grande a Eucaristia. Ela nos compromete muito. Haja visto, ontem eu pregava nas mães que oram pelos filhos, os discípulos de Emaús, que a Eucaristia lhe abriram os olhos, e à noite, que era motivo de medo, Emaús, que era lugar de fuga, se tornou lugar de encontro, e vencendo o medo, voltaram para Jerusalém. Hoje, nessa comunhão de hoje, peça: Jesus, dai-me deste pão da vida eterna. Nós nos reunimos
para rezar pelos mortos. E que bom que você está aqui. Para alguns é feriado prolongado, para nós é dia comum, é mais uma feira. Mas o importante é, toda segunda-feira nós estamos aqui rezando para que os nossos entes queridos, na misericórdia de Deus, possam descansar em paz. Rezem pelos mortos, rezem pelos nossos entes queridos. É a única coisa que podemos lhes dar, as orações. Amém.